Eixo temático 5, assunto: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma legislação brasileira que regula o tratamento de dados pessoais por organizações públicas e privadas. Ela estabelece princípios como consentimento, finalidade, transparência e segurança, além de conceder direitos aos titulares dos dados. Seu objetivo é proteger a privacidade dos cidadãos e promover a segurança jurídica no ambiente digital ou físico. O descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais pode resultar em sanções administrativas aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais se baseia em princípios como o consentimento do titular dos dados, a finalidade específica da coleta, a transparência, a segurança e a responsabilidade no tratamento de informações pessoais. Ela se aplica a todas as organizações públicas e privadas que realizam o tratamento de dados pessoais de cidadãos brasileiros, independentemente do meio utilizado, físico ou digital, com o objetivo de proteger a privacidade e os direitos dos titulares dos dados. Princípios: consentimento. O tratamento de dados só pode ser realizado com o consentimento do titular. Finalidade: os dados devem ser utilizados apenas para fins específicos e legítimos. Transparência: as organizações devem informar claramente sobre o uso dos dados. Segurança: medidas devem ser tomadas para proteger os dados contra acessos não autorizados. Responsabilidade: as empresas são responsáveis pelo tratamento adequado dos dados. Direitos do titular: acesso: o titular tem direito a acessar seus dados. Correção: pode solicitar a correção de dados incorretos. Eliminação: pode requerer a exclusão de dados desnecessários. Portabilidade: tem o direito de transferir seus dados para outros serviços. Responsabilidades dos agentes: adotar medidas de segurança para a proteção dos dados. Seguir os princípios e direitos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Designar um encarregado de proteção de dados. Aspectos internacionais: a Lei Geral de Proteção de Dados também se aplica ao tratamento de dados realizado fora do Brasil, se os dados pertencerem a residentes brasileiros. As transferências internacionais de dados devem seguir regras específicas. Segurança: as empresas devem adotar medidas técnicas e organizacionais para proteger os dados. Autoridade Nacional de Proteção de Dados: órgão responsável pela fiscalização e aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Pode aplicar sanções em caso de descumprimento da lei. Esses são os aspectos fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados, relacionados aos princípios, direitos do titular, responsabilidades dos agentes, aspectos internacionais, segurança e o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a compatibilidade do tratamento dos dados pessoais com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento, consiste no princípio da adequação. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé, bem como alguns princípios. O princípio que representa a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados, é a necessidade. Para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados, supondo o vínculo do dado a uma pessoa natural, não é considerado dado pessoal sensível. O nome completo. Para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados, supondo o vínculo do dado a uma pessoa natural, é considerado dado pessoal sensível a convicção religiosa, a opinião política, a filiação à organização de caráter filosófico e dado referente à saúde. No contexto da Lei Geral de Proteção de Dados, o operador é entendido como pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões
referentes ao tratamento de dados pessoais é conhecida como controlador. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dispõe sobre o tratamento de dados pessoais e tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e do livre desenvolvimento da pessoalidade da pessoa. Dados anonimizados. Dados relativos ao titular que não possa ser identificado e que passou por um processo técnico de tratamento. Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Operador: é o responsável por realizar o tratamento de dados pessoais. Dados pessoais: são informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável, e os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento. Segundo o texto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, considera-se operador a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. De acordo com o texto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, as normas gerais contidas na lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios, dentre outros: o princípio da finalidade. Bons estudos e até o próximo vídeo.